ótimo. Então até hoje ele insiste em querer entrar no céu. E ele não quer deixar que eu e você entremos no céu. Se as coisas do mundo fossem boas, ele iria fazer a mesma coisa. Ele iria ficar com tudo e não ia dar nada para ninguém. Mas é tão ruim que ele não escolhe pessoa para dar. Ele dá para rico, dá para pobre, dá para preto, dá para branco, dá para autoridade, dá para quem não tem autoridade. É tão ruim as coisas do mundo que ele dá para qualquer um. Ele diz: você quer? Toma. Eu quero. Ele mesmo quer ficar livre daquilo. Ele diz: toma. Você quer? Toma. Toma, toma. E o mundo vai pegando. E infelizmente, algum cristão também vai pegando. Vai pegando. Uma coisa comum que o mundo faz, que muitos cristãos fazem: ter televisão em casa, não é isso? E muitas vezes a Bíblia diz, irmãos, que os nossos olhos são a janela da alma. Aquilo que você vê é o que entra para dentro de você. Então tudo que você vê na televisão é o que acaba entrando para dentro de você. Não que seja proibido ter uma televisão. Eu repito, na minha casa tem 3. Se fosse proibido, na minha casa não teria. Lá tem. Então não é proibido. Mas o que é proibido, irmãos, é que os teus olhos vejam alguma coisa que não é importante para você. A televisão é uma bênção de Deus. São homens com inteligência que Deus deu para eles para fazer esse tipo de aparelho, que é uma bênção. Hoje você vê o mundo inteiro dentro da tua casa, em questão de segundo, em tempo real. Você vê o mundo inteiro, não é só o Brasil não, você vê o mundo inteiro. É bênção de Deus, não é ruim, é muito bom a televisão. Agora a maneira que se usa, aí sim, irmãos, interfere. Se você assiste lá o programa do Datena, você vai ver só morte, desgraça, maldição, é um querendo matar o outro. Você assiste Polícia 24 horas, nem dá. Não dá para assistir aquilo. É tanta violência que você fica, terminou, você acabou de desligar, você não quer sair de casa, está com medo de ser assaltado, com medo de ser morto. Por quê? Porque é só maldade. E aquilo, irmãos, quando você começa a ver, começa a entrar para dentro do teu olho. Se entra para dentro do olho, desce para o teu coração, contamina o corpo. Sabe o que acontece? Você acaba aceitando aquela situação e esquece da verdade. Qual que é a verdade, irmãos? A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele se doou pela humanidade. Tão original que você pode ver que lá na cruz tinha lá 2 malfeitores, 2 ladrões, que aos nossos olhos, homens que mereciam morrer, tinham feito as piores coisas, estavam condenados pela lei. Era necessário que eles morressem. Mesmo assim, Jesus olhou para eles e não os condenou. Pelo contrário, ele olha para um deles e diz assim: olha, hoje mesmo você estará comigo no meu paraíso. Ele poderia muito bem, né? Por ser um homem reto, um homem puro, um homem considerado, ele poderia muito bem amaldiçoar o ladrão na cruz e dizer: olha, você está condenado, você vai para o inferno, não tem mais saída para você. Não, pelo contrário. Ele disse: olha, hoje você vai estar comigo no meu paraíso. A cruz que Jesus foi pregado não era a dele. Aquela cruz era de Barrabás. Mas Jesus achou por bem tomar aquela cruz. Deixou o pior ladrão, que era o Barrabás, ir embora e disse: a cruz é minha. E essa não tem sido a atitude de muitos cristãos, porque eles são influenciados, irmãos, pela maldição da programação que está dentro das televisões. As programações de noticiários de morte, de agressão, sabe? E aí todo mundo começa a dizer: tem que morrer, tem que morrer, tem que morrer, tem que morrer. E o cristão entra na onda também. De casa ele fica torcendo: tem que morrer, tem que ser preso, tem que ser condenado. Irmãos, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, não amou a igreja. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Antes que o mundo se convertesse, ele já amou o mundo. Antes que o mundo fosse alguma coisa, ele amou o mundo primeiro. E depois
que nós vamos nos convertendo aos poucos. Mas o amor de Deus primeiro foi para o mundo que estava perdido. O mundo que estava sentado numa região da sombra da morte. E aparece uma grande luz, e essa luz era Jesus. Sabe, o posicionamento do apostólico é viver uma vida para transformar uma geração. E essa geração nossa tem sido uma geração corrompida. Tem sido uma geração, irmãos, que não tem visão daquilo que é o amor de Deus. Pelo contrário, a pretensão dessa geração é de morte. A pretensão é de vingança. Pasme dos irmãos